Quando nós estamos falando de templo, nós podemos estar nos referindo ao terreiro de Umbanda, podemos estar nos referindo à sinagoga, à mesquita, que é os nossos irmãos muçulmanos, à igreja, né, o catolicismo, o protestantismo, e também o próprio centro espírita, porque o templo é essa edificação que nós falamos. E aí podemos fazer uma analogia desse templo, dessa edificação, com o nosso corpo, que é a morada do espírito, que necessita desse corpo para poder evoluir. Por isso a importância de nós cuidarmos desse corpo, não como hoje a questão materialista coloca esse corpo sarado, de perder muito tempo na academia, mas a gente fazer o exercício dentro da normalidade, nós fazermos uma caminhada, porque precisamos desse corpo, né? Precisamos que ele esteja saudável para nós podermos agirmos no mundo material e assim ir conquistando o nosso progresso. Daí vermos esse corpo espiritualizado e não um corpo de sensações, pelos prazeres, pelos vícios. Todos os santos, todos aqueles, né, precisaram desse corpo para fazer a sua caminhada. Então nós vamos fazer uma reflexão trazendo esse corpo como esse templo onde acontece esse encontro nosso com nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade. Aí vamos ter Emmanuel, esse livro, quando completou 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele fez esse livro, psicografou, e ele nos diz o seguinte: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhes esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. É interessante que Jesus falou muito desse reino, tem várias parábolas que ele fala sobre o reino de Deus, ou reino dos céus. Ele conta, né, do tesouro que aquele que descobre vai lá buscar a pérola, aquele tesouro que foi enterrado, várias parábolas ele tem. Que reino de Deus é esse que ele nos fala? É um estado de alma, é a nossa paz, a nossa tranquilidade. E ele fazia, né, um contraponto dizendo: o meu reino não é deste mundo, porque nós sabemos que aqui é um mundo de atribulações, provas e expiações. Nós estamos aqui nesse aprendizado, nessa evolução. E depois ele nos diz: a cada um por suas obras. É aquilo que nós fazemos de bem. É a nossa caminhada no bem, que é esse a grande finalidade e o objetivo de nós estarmos aqui encarnados. E quando ele nos traz esse culto espírita em cada consciência, nós vamos lembrar que Jesus, ele pregava na simplicidade, ao ar livre. Ele dizia: quando estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então, na verdade, nós temos esse templo edificado por uma necessidade.
as intempéries da vida. É bom nós estarmos aqui sentados, mas o principal templo é a nossa consciência. É esse interior nosso onde se desenvolve essa nossa religiosidade, esse nosso encontro com Deus. E como é que nós entendemos consciência? Porque ele nos diz, nos chama a atenção, que é um templo vivo em cada consciência. Aí nós vamos ter, Joana, nesse livro, é o 4º livro da obra, das séries psicológicas dela, e ela nos diz o seguinte: a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal. O que é que ela está nos dizendo? Nós imaginamos a consciência como sendo esse cérebro físico, esse cérebro que, para a ciência materialista, é ele que pensa. Para nós espíritas, esse cérebro é por onde o pensamento se materializa. Ele apenas vai processar, ele apenas vai fazer com que esse pensamento, esse impulso do nosso espírito se concretize, se materialize aqui no mundo externo. E o parâmetro, ele é importante porque para que a gente pense logicamente, nós precisamos ter parâmetros. Nós precisamos poder comparar. Aí a gente começa a raciocinar. E como foi que essa consciência surgiu e foi construída? Até porque o livro dos Espíritos nos diz que as leis divinas estão na consciência. E aí a gente vai voltar um pouco na história. Nós fomos criados simples e ignorantes, também os Espíritos nos informam, simples no sentido daquele ser, daquela energia, uma bola de energia mais simples que a gente possa imaginar, e ignorante, sem conhecimento, porque consciência é um termo do latim que quer dizer conhecimento. Aí nós precisamos mergulhar num corpo material para começarmos a despertar essa consciência. Aí nós mergulhamos lá no mineral e começamos a trabalhar a atração. Que hoje, quando a gente vem para a psicologia, nós vamos dizer assim: eu simpatizo tanto com fulano, eu antipatizo com cicrano. Lá, quando a gente passou, a gente desenvolveu essa energia de atrair o que é semelhante a nós, que vamos formar outros corpos lá, e aqui nós vamos atrair através das emoções e dos sentimentos. Passou-se bilhões de anos, aprendemos lá, aí mergulhamos no corpo do vegetal. Começamos a desenvolver as raízes, a buscar ali o alimento, a fazer a flor, o fruto, a fazer a polinização, dando, o pólen e o outro animal vindo aqui buscar. E nisso nós fomos desenvolvendo o que vamos chamar de sensibilidade. O que é isso? É reações que nós começamos a ter a estímulos externos. Buscar o sol, a planta, onde o sol tiver a planta. Isso foi milhões e bilhões de anos nesse aprendizado. Passamos com esse aprendizado, mergulhamos em outra vestimenta, que é o animal. E lá nós fomos aprender 3 coisas. Nutrição, que aí começamos a ir buscar o alimento. Até então a gente estava lá paradinho, tirando da terra, a chuva vinha, o sol.
Agora já começamos a ir buscar o alimento. Depois, outra coisa, a reprodução e o repouso. Porque o animal, ele se alimenta, dorme, né? Descansa e se reproduz. Apesar de que ainda tem muitos dos nossos irmãos que ainda estão nessa atividade, né? Não saiu. Bilhões e bilhões de anos, nós entramos na roupagem humana. O cérebro já estava mais desenvolvido, mais preparado para desenvolvermos a nossa potencialidade, que vamos chamar inteligência. E tudo que nós experienciamos energeticamente nessa caminhada, fomos fazendo um registro, porque antes de entrarmos nessa roupagem humana, nós somos chamados de princípio inteligente. Quando entramos na roupagem humana, nós começamos a ser chamados de espírito. Lá do ESD, quem fez, né, dando uma recapitulada, quando estamos como espírito, nós começamos a desenvolver inteligência, sentimento. A consciência é como se fosse uma moeda que vai ter dois lados. A inteligência com toda a sua potencialidade. E nesse momento, nessa roupagem, nós vamos desenvolver o raciocínio, que é o que ela nos chama aqui, essa capacidade de estabelecer parâmetros. Porque é pelo raciocínio, analisar a situação, pensar. No interior a gente faz matutar, né? Dá certo, não sai. É essa capacidade que vai fazer com que nós comecemos a desenvolver a consciência que vinha só no aprendizado e estava adormecida, estava latente. Tudo que nós aprendemos, nós formamos um campo energético, todas as experiências que passamos a esse longo do tempo, é o que nós chamamos de mente. Toda essa bagagem que nós construímos e que estamos construindo, seja nessa, seja nas experiências passadas. E essa mente, que é esse campo energético, vai estar os nossos acertos e os nossos erros. Pelos acertos, nós vamos solidificando. Pelos erros, nós precisamos refazer a caminhada. E aqui é quando nós começamos a entender o que é o bem e o mal. Por isso que o mal, ele não é real. É as nossas escolhas incorretas, não tão assertivas. Porque nós temos em potencialidade, em latente, tudo que é de bom. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus. Então, trazemos em potencialidade tudo isso. Então, essa consciência que ela tem, de um lado a inteligência e do outro o livre-arbítrio, que nós passamos a ter quando entramos na condição humana, lembrando que o livre-arbítrio, ele é um instrumento da lei de liberdade a nos impulsionar no nosso progresso. Então, muitas pessoas acham que o livre-arbítrio é algo ruim. Ele é ruim quando a gente não sabe utilizar. Mas se não fosse ele, nós não iríamos progredir. Nós não caminharíamos, ficaríamos estacionados. Então, o livre-arbítrio nos permite essa caminhada. Então, nesse momento, essa consciência é uma construção ao longo do nosso processo evolutivo. Aí, seguindo, ela nos diz: o conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito de sua humanidade
e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Nós ainda não vivenciamos plenamente a nossa humanidade. Por quê? Porque nós ainda estamos muito influenciados por esse corpo material, que através dele nós temos os órgãos dos sentidos, que é a forma como nós apreendemos o mundo externo e trazemos para dentro da gente. O ver, o ouvir, o tocar. E isso nós vamos dar um colorido. As coisas acontecem aqui. Se lembra quando a gente passou lá pelo vegetal, que eu reagi aos estímulos? Então, as coisas estão acontecendo aqui e eu vou reagindo. Trago aqui para dentro de mim e eu vou dar uma pincelada colorindo isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Algo acontece aqui, de acordo com a emoção que eu colocar nesse fato, eu vou agir. Pensei, aí eu vou dar vibração. A vibração a gente dá através da emoção e do sentimento. A partir daí eu vou agir. Por isso que vem o pensamento. Quando eu penso que transforma esse pensamento em ideia, ele já está com a vibração, seja positiva, seja negativa. Aí nós vamos entender o que Jesus nos diz, né? Perdoa, não te magoa, não fica com ressentimento, porque isso eu estou dando uma vibração a esse pensamento, uma vibração negativa. E cada vez que eu lembro desse fato, a minha mente vai reviver como se estivesse acontecendo nesse momento, aqui e agora. E meu organismo reage com todo aquele desconforto que eu vivi há 10, 20, 30 anos atrás. E aí nós começamos a adoecer. Daí, o que a doutrina nos diz, através dos tratamentos, muda o pensamento, vai fazer uma leitura, escuta uma música positiva. Por quê? Porque sempre que nós revivermos o fato, para a minha mente, ela não sabe dizer que a gente está em 2018 e aquilo que aconteceu em 2000 ficou para trás. Ela está, nesse tempo, nesse momento, revivendo como se fosse real. E é interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque quando Eva estava falando, não sei por que atrai tanto. Se lembra quando a gente passou lá atraindo? Se eu estou dentro de mim com esse sentimento, essa emoção da raiva, o que é que eu vou atrair? Eu posso rezar a noite toda, mas essa emoção da raiva não está resolvida dentro de mim. O que é que eu vou atrair? Raiva de pessoas. Está circulando tudo no universo, tudo está conectado. O que eu penso aqui, eu estou mandando para o universo. O que é que vai fazer? Nós vamos captar. Então, vamos adoecer mais ainda e, consequentemente, as obsessões vão aparecer, porque começa por um pensamento. Então, quando ela diz sobre Deus, aí a gente vai lembrar o mandamento que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque amar a Deus, a nossa evolução, ela também se dá pelo conceito que nós começamos a ter de Deus. No início, a gente pensava Deus como trovão, como relâmpago. Fomos indo depois vários deuses, que é o politeísmo. Depois o Deus de Moisés, aquele Deus vingador. Nós ainda temos muito essas questões de Deus, né? A gente hoje no Espiritismo a gente faz assim, não, eu não tenho nada não.
Mas tem a lei de causa e efeito, ela vai... No fundo, a gente ainda está nesse propósito da vingança. Vem o Deus de Davi, é meu pastor. Jesus, né, quando nos traz Deus é Pai. João, Deus é amor. Veja que são conceitos que acompanham também a nossa evolução. Vem Francisco de Assis, ele redige uma carta ao Papa muito bonito e ele diz: Deus é paz. E a doutrina hoje que nos traz Deus, causa primária de todas as coisas. E é interessante que ele não dá forma, é uma energia. E aí, dentro da nossa condição, a gente vai conceituando esse Deus. E Jesus, sabendo que nós caímos muito, o que foi que ele fez? Do 5º ao 6º, ele tentou sintetizar mais ainda para que a gente entendesse. Ele disse: ora, não fazei ao outro o que não queres que te faça. Se eu não quero que me traiam, por que é que eu vou trair? Se eu não quero que me roubem, por que é que eu vou roubar? Se eu não quero que ninguém me difame, por que é que eu vou ter maledicência com o outro? Então, esses 5, que ainda também continuam, que esses 5 mandamentos é a forma de nós nos relacionarmos em sociedade, ele resumiu mais ainda. Aí vieram os espíritos e disseram para a gente espírita: espíritas, amai-vos. A forma da gente compreender Deus através dos sentimentos. E depois ele disse: instruí-vos o conhecimento para que nós comecemos a nos conscientizarmos de Deus. Porque quando ele diz amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, ele está dizendo, é compreender Deus pelo racional. Quando ele nos traz pelo coração, é sentir Deus. E quando ele nos traz pela alma, é vivenciar Deus. Aí a gente vai entender a importância, quando Eva chamou aqui, de alguns trabalhos que a casa tem, que é a caridade, porque é assim que nós vamos vivenciar Deus. É assim que nós seremos reconhecidos pelas nossas obras no bem. Então, a caridade é importante porque a repetição vai se tornar um hábito e nós vamos começar a aprender a agir no bem. Seguindo, ela nos diz: o espírito reencarna para progredir, desdobrando e aprimorando as aptidões que lhe dormem na consciência profunda. Isso aqui está muito de acordo com a ciência atual. Antigamente a gente só falava na inteligência racional, né, que era o QI, né? Quanto mais a pessoa, raciocínio. Depois veio um cientista e disse, não, tem a inteligência emocional também. Não adianta você ter esse raciocínio lógico ótimo se as suas emoções não estiverem legais. Então, nós temos uma inteligência emocional. E depois veio outro e falou, não é só emocional, nós temos uma inteligência múltipla, várias aptidões. E isso está lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, da codificação, quando ele nos diz que os órgãos materiais é a maneira que o espírito tem de se manifestar no mundo material. E que cada órgão, ele se desenvolve de acordo com a necessidade que o espírito tem. Então, nada do que a ciência traz, lá já não estava nos trazendo. Então, a reencarnação, ela também não vem com uma punição. Muitas pessoas veem, eu tenho que reencarnar tantas vezes, e outra... Não, você precisa reencarnar porque
uma existência só é muito pouco tempo para nós desenvolvermos aptidões inimagináveis que nós não temos ainda o conhecimento. Nós apenas desenvolvemos algumas. E é interessante também porque nós dizemos assim: eu não sei o que foi que eu fiz na outra vida, eu não me lembro. A ciência materialista sempre coloca para a gente. E interessante, nós esquecemos o fato que nós fizemos lá. Mas o registro das emoções e dos sentimentos, daquilo que nós vivenciamos, quando nós encarnamos e que nós estamos aqui, qualquer circunstância semelhante àquela que nós vivenciamos lá, ela se apresenta. Por isso que nós dizemos, esquecemos, mas é um esquecido entre aspas, porque aquilo que está registrado na nossa bagagem perispiritual e essa vibração que nós chamamos do pensamento, que são os sentimentos, é esses os registros mais fortes. Por isso que muitas vezes aquela pessoa que a gente nunca viu e de repente se encontra, a gente tem aquela afinidade imensa. E outras, a gente tem aquela antipatia imensa. Porque a atração dessa energia, elas são afloradas. E aí a importância de nós trabalharmos. Aí o que o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 919. Conhece-te a ti mesmo. É conhecer que sentimentos e que emoções nós estamos tendo diante daquelas circunstâncias. Não é só o que eu penso. O mais importante é o que eu estou sentindo diante desse fato, diante dessa circunstância. Aí ela nos diz ainda, a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. É interessante que às vezes a gente diz assim, a pessoa era hipertensa, mas é aquela pessoa que come o sal, come a gordura, diabética, o açúcar. Será que essa pessoa é consciente? Não. Ela sabe que não pode comer, mas ela não tem essa consciência. Porque nós, quando somos conscientes, nós não fazemos. Nós sabemos que as leis divinas estão aí, principalmente as leis morais. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado, mas ainda continuamos fazendo. Será que estamos realmente conscientes? Não estamos. Nós ainda agimos, pelos hábitos, pelos vícios. E lembrando que o instinto, ele é a repetição de determinados comportamentos. Quando nós passamos lá na roupagem de animal, aquelas três, alimento, nutrição, repouso e reprodução, se tornaram instintos. Passaram a fazer parte do nosso instinto de conservação. E o instinto de conservação, ele está arquivado no nosso perispírito, e o instinto é um instrumento aonde está inscrito as leis naturais. Porque quando nós passamos por todo esse cabedal, nós matávamos porque tínhamos fome, o animal, pela sua necessidade. Se ele tivesse saciado, ele não matava. E aí nós desenvolvemos a reação do animal, é o quê? É atacar quando ele se sente ameaçado, ou ele recua quando ele não consegue lidar com aquele que é mais forte do que ele. E diante da repetição dessas ações, nós desenvolvemos, quando chegamos na forma humana, a raiva e o medo. E sempre que nós nos sentimos ameaçados,
a raiva, né, que é uma forma de agressividade, ela vem. Nós criamos, né, outras formas. Hoje, graças a Deus, a gente aqui não ataca matando mais, mas às vezes a gente ataca difamando, dizendo desaforos. Nós, quando temos medo, a gente não consegue lidar com aquela situação que a gente acha que está impotente ou que não pode enfrentar, a gente recua. Mas aí o que a gente faz? A gente começa a difamar, começa a procurar defeitos. Então, aí é a proposta que ela nos traz da saúde, porque nós nascemos saudáveis. Nós somos seres de harmonia, nós somos essa centelha divina que tem uma potencialidade tudo de bom, compaixão, caridade. Mas pela nossa passagem, até no início lá das cavernas, pela necessidade, nós transformamos essas situações e nos tornamos seres egoístas e orgulhosos, que é o que nos identifica nessa matéria. Até pelo próprio sistema que nós vivenciamos, é um sistema competitivo, quando nós somos seres de cooperação. É essa a nossa essência. Por isso que hoje, cada vez mais, está uma sociedade doentia. Seguindo, ela nos diz: as raízes do ser são divinos, constituindo-lhe o corpo um instrumento ou solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Aí a gente lembra Jesus com a parábola do solo. Vamos ter vários tipos de solo. Esse solo é a nossa mente. Aí vamos ter irmãos nossos que ainda estão à beira do caminho, joga semente, mas ele nem escuta. Aquele que você joga semente, ela quer ir lá no pedregal, mas como ele ainda está muito voltado, né, para as questões do mundo material, os vícios, os prazeres, aí ele não escuta. Aqueles que são os espinheirais, né, os espinhos são as nossas imperfeições, que ainda pelo orgulho, pelo egoísmo, nós ainda nos perdemos, até que um dia chegaremos a esse solo fértil, que ainda tem uma gradação, né? A 30, a 60 e a 100. Então, é esse o nosso caminhar, é esse o nosso despertar. E aí, ela ainda nos chama a atenção. Conquistada a consciência que propicia amadurecimento, o ser alcança o estado de plenitude espiritual. Quando nós descobrirmos esse ser espiritual que nós somos, essa essência divina que temos em nós, e Jesus, ele trabalhava muito bem essa nossa essência, porque nós construímos a nossa identidade com duas atitudes: autoestima e autoimagem. A autoestima é aquele valor que a gente se dá. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou capaz, eu consigo. A autoimagem é quando eu começo a me ver, né, e acreditar nessa pessoa realmente que eu sou. E Jesus trabalhava isso muito bem em nós. Quando ele dizia, vós sois deuses, ele estava dizendo, a sua essência é divina. Não se ilude com o que o mundo material te diz. E ele também nos dizia, né, que brilha a vossa luz. Ele estava nos dizendo que todos nós temos potencialidade. Então ele trabalhava a nossa autoimagem, vós sois deuses, e trabalhava a nossa autoestima, que brilha a vossa luz. Nós é que não acreditamos na nossa capacidade. Qualquer obstáculo, qualquer empecilho, nós desistimos. Esquecemos que temos os irmãos, os benfeitores, o nosso anjo da guarda, para nos auxiliar, que está ali de prontidão. E nós nos perdemos
nas nossas ignorâncias. Daí a importância que foi colocada aqui do estudo, porque nós precisamos desenvolver o raciocínio lógico. Eu preciso saber que eu tenho o benfeitor espiritual, que Jesus não... É isso que vai fortalecer a minha fé. Posso cair em algum momento, mas eu sei que vou chegar lá no centro, vou ter um passe, que vou trabalhar a minha energia, vou tomar uma água fluidificada, porque começa em mim, eu começar a acreditar que a morte é só uma passagem, temos várias vidas, estamos aqui nesse processo de evolução, de construção, de aperfeiçoamento, que é esse o sentido da vida. De uma forma bem rápida, né? Essa mensagem, que nós não percamos esse farol de luz, que estamos aqui nessa conquista de nós mesmos. É esse o principal fator. Todos os outros são os sirineus, mas quem pode fazer por mim sou eu mesmo. Os outros podem nos auxiliar. E que nós possamos ser esse templo vivo que cada um tem dentro de si. Que possamos resgatar essa essência divina e não permitir que o mundo material da violência, das dificuldades que nós vivemos, seja um divisor de água para nós. Que a paz do Mestre continue conosco.